Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo de hoje nós vamos estudar sobre ele presente de subjuntivo. Pessoal, quando eu falo de presente, estou fazendo referência a um dos tempos verbais, que são três, Existe ele tempo presente, pretérito e futuro. E quando falo de subjuntivo, estou fazendo referência a um dos modos verbais que são três também, Ele modo indicativo, subjuntivo e imperativo. Só que nesse vídeo de hoje nós vamos estudar apenas ele presente de subjuntivo. Ele modo subjuntivo se trata daquele modo verbal que indica uma incerteza, uma dúvida, uma hipótese, ok? De forma mais específica, vamos ver aqui o conceito de presente de subjuntivo. Que é esse presente de subjuntivo? É um tempo verbal usado para expressar probabilidades, desejos e ações com valores de futuro. É isso, na prática, ele presente de subjuntivo é um tempo verbal utilizado para expressar probabilidades, desejos, e também ações com valores de futuro. Vamos ver como isso ocorre com exemplos, isso? Vamos lá. Dúvida ou probabilidade. Observe que aqui, neste caso, ele vai indicar uma dúvida ou probabilidade. Como assim? Olha só. Quizás Camila viaje amanhã, ou seja, talvez Camila viaje amanhã. Então, quando digo isso, estou com uma dúvida no momento presente. Então, diante disso, a gente conclui que o verbo viajar está em ele presente de subjuntivo, porque estou com dúvida, sobre a viagem de Camila. Talvez que Camila viaje amanhã, certo? Mas estou com dúvida, apenas talvez, Isso pode não viajar, ok? Então aqui expressa uma dúvida ou probabilidade. Em que momento ele presente de subjuntivo expressa um desejo, desejos, Isso? Olha só, que te vaya bien en el viaje, ou seja, que a sua viagem seja boa. Isso é um desejo, concorda, pessoal? Então o verbo ir neste caso está em ele presente de subjuntivo, por expressar um desejo. Em que momento expressa ações com valores de futuro? Aqui, olha só. Quando chega a casa, te amo. Ou seja, quando eu chegar em casa, eu te ligo. Ok? Uma ação, com valor de futuro. Porque é somente quando eu chegar em casa é que eu vou te ligar. Ok? Somente no futuro, ok? Verbo chegar aqui está em ele presente de subjuntivo. Então vamos lá, pessoal. Em espanhol, há três grupos de verbos segundo sua terminação, Isso porque nós vamos estudar os verbos regulares e irregulares dele presente de subjuntivo. Então, para a gente começar a estudar os verbos regulares em presente de subjuntivo, é necessário que nós saiba, que os verbos eles são classificados de três formas diferentes no que diz respeito às suas terminações, ok? Isto é, existem os verbos de primeira conjugação, que são aqueles verbos que terminam em AR, exemplo, verbo cantar, escutar e viajar. E existem os verbos de segunda conjugação, que são aqueles verbos que terminam em ER, que são os verbos comer, entender e conhecer. Existem os verbos de terceira conjugação, que são aqueles verbos que terminam em IR, por exemplo, o verbo escrever, beber e descobrir. Ok? É necessário que nós saiba, a classificação desses verbos, porque quando a gente for conjugar, isso, cada conjugação dessa aqui vai ter uma terminação diferente. Ok, pessoal? Então, depois da gente saber disso, o segundo passo é a gente achar o radical do verbo, ok? Então, é muito simples, só basta eu tirar a terminação aqui que indica a que conjugação ele pertence, o que sobra é chamado de radical ou de raiz. Nesse caso, essa partezinha aqui, cante, isso? Com os verbos de segunda conjugação, o mesmo procedimento. Encontrar o seu radical, basta tirar a terminação que indica a que conjugação ele pertence, o que sobra é chamado de radical, que é com. Escrever e tira aqui a terminação que indica a que conjugação ele pertence, e o que sobra é chamado de radical ou de raiz, ok, pessoal? Então, feito isso, a gente está apto a estudar os verbos regulares em presente de subjuntivo. Primeiro, para conjugar os verbos regulares em presente de subjuntivo, é necessário que a gente tenha domínio, dos pronombres personais. Por quê? São justamente os pronombres personais que vai nortear o uso dos verbos. Vão ser os pronombres personais que vão dizer qual forma verbal eu devo utilizar. Ok, pessoal? Em determinado contexto, por exemplo.
Então vamos conjugar aqui ele verbo cantar. O verbo cantar, primeiro passo, eu tiro aqui a terminação que indica que a conjugação ele pertence. O que sobra é chamado de radical ou de raiz. Então para conjugar eu só repito o radical aqui, ó, cante, 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 não é isso, pessoal? Aí feito isso, eu somente acrescento as terminações ou desinências para os verbos de primeira conjugação, que é e, es, emos, eis e en. Aí dessa maneira o verbo cantar fica conjugado nele presente de subjuntivo. Aí fica como, né? Sempre com a palavra que, né? Fica assim: que eu cante, que tu cantes, que eles te cantem, que nós outros cantemos, que vosotras canteis, que elas, ustedes está aqui mais embaixo, cantem. É isso? Então o verbo comer de segunda conjugação e também o verbo regular, porque não sofre alteração no seu radical, não é isso? O mesmo procedimento, eu acho o seu radical, não é isso, pessoal? Aí eu conjuguei ele aqui, repito, né? Aqui, em todas as pessoas, concorda? Aí feito isso, acrescento as desinências para os verbos de segunda conjugação, de presente e de subjuntivo, aí o verbo comer ele fica conjugado. Olha só, fica como: que eu coma, que tu comas, que eles te comam, que nós outros ou nós outras comamos, que vosotras comais, que ellas, ustedes comam. Ok, nós temos aqui o verbo escrever de terceira conjugação, encontra o seu radical, né? Tira aqui a terminação que indica que conjugação ele pertence, o que sobra é chamado de radical. Aí eu só repito ele aqui, olha só: escreve, escreve, escreve. Aí feito isso, eu acrescento as desinências, né? Isso, pessoal, para os verbos de segunda conjugação. Aí o verbo escrever fica conjugado. Aí fica como: que eu escriba, que tu escribas, que eles te escribam, que nós outros escribamos, que vosotras escribais e que eles ustedes escribam. Certo, pessoal? Então é dessa forma que a gente conjuga os verbos regulares, ok? Conforme vocês podem ver que para os verbos de primeira conjugação, as terminações é e, es, e, emos, eis e en. E para os verbos de segunda e terceira conjugação é só uma desinência só. Olha só, que é a, as, a, amos, ais e an, as mesmas para os verbos de terceira conjugação. Só para os verbos de primeira é diferente, ok? Então aqui foram os verbos regulares em presente de subjuntivo. Agora a gente vai ver os verbos irregulares, né? Isso, pessoal, que estudar verbos irregulares é sempre um desafio, porque o próprio nome já sugere que não tem modelo de conjugação, né? Isso. O seu radical sofre profundas alterações, é por isso que é chamado de verbos irregulares, ok? Vamos ver alguns aqui, eu trouxe vários, certo? Para a gente conhecer. Vamos conjugar o verbo a ser, nele presente de subjuntivo, fazer, né? Isso. Olha só, o radical é HAC. Quando a gente conjuga ele, né, o radical sofre alterações, fica como HAG, ok? HAG, e segue. Aí fica como: que eu haga, que tu hagas, que ele haga, que nós outros hagamos, que vosotros hagais, que eles hagam, certo? É muito louco, né? Os verbos irregulares da língua espanhola. Olha só o verbo fugir. Olha só o radical aqui, ó. Fica como: que eu huya, que tu huyas, que ele huya, que nós outros huyamos, que vosotros huyais, né? Não consigo falar. Huyam, não é isso, pessoal? Então o verbo caber aqui, ó. Olha só: que eu quepa, que tu quepas, que ele quepa, que nós outros quepamos, que vosotros quepais e que eles quepam. Vamos conjugar aqui o verbo ir: que eu baia, que tu baias, que ele baia, que nós outros baiamos, que vosotros baiais, que eles baiam, certo? O verbo ser, seamos, seais e seamos. É isso, pessoal, vocês viram aí, ele é presente de subjuntivo. Até uma próxima oportunidade. Valeu, galera.